Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, que bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje é o Ezequiel capítulo 21. Um abraço a você, também da internet, do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Se você ainda não conhece, entra lá, se inscreve no canal para você receber diariamente a mensagem da Palavra de Deus, a reflexão do capítulo do dia. É bom falar com você mais uma vez, é bom estarmos juntos, mas lembre-se, nós precisamos estar bem juntinhos de Deus, bem juntinhos do Senhor, porque junto com Deus, juntos com o Senhor, nós podemos ser vitoriosos. Deus concede a cada um de nós, a cada dia, as bênçãos. E para ler a palavra, nós precisamos da sabedoria de Deus. Vamos orar então? Querido Pai, bondoso Deus, é bom hoje estarmos juntos e eu quero pedir mais uma vez a sabedoria do Senhor para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos então juntos, Ezequiel capítulo 21. Bom, Ezequiel capítulo 21, ele é um capítulo onde Ezequiel ele profetiza contra Jerusalém, usando um suspiro como sinal. Aqui aparece a figura da espada polida e afiada contra Jerusalém, contra o reino e contra os amonitas. Alguns versos que a gente pode destacar aqui, só quero também frisar que várias vezes aparece no capítulo a expressão veio a mim a palavra do Senhor. Por exemplo, no verso 1, o Ezequiel diz, veio a mim a palavra do Senhor. Depois você lê aqui no versículo 8, veio a mim a palavra do Senhor. Na sequência, você ainda lê no verso 18, veio a mim a palavra do Senhor. Então, essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor, ela repete-se no capítulo algumas vezes e também repete-se no capítulo a expressão, assim diz o Senhor Deus. Então, essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor Deus, é uma assinatura do profeta dizendo que a mensagem não era dele, dizendo que a mensagem era de Deus, era do Senhor. E aqui no capítulo 21, nós temos então o seguinte, a Bíblia de Andrews, ela diz assim, que nós encontramos aqui uma ação simbólica. Ezequiel deveria suspirar de tristeza e manifestar amargura pela grande calamidade ligada à queda de Jerusalém que sobreviria. Então, quando nós lemos o verso 5, por exemplo, o verso 5 diz, saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha minha espada, jamais voltará a ela. O que significa esse jamais voltará a espada na bainha? É que até que tenha completado a sua missão, é nesse sentido. Depois, ela precisa necessariamente voltar à bainha, mas a expressão jamais voltará precisa ser tomada aqui num sentido limitado. A mesma ideia de duração restrita, no caso, se encontra em Ezequiel 20, versículo 48, que declara que o fogo do juízo de Deus não se apagará, conforme a gente já leu ontem no capítulo, né? Então, às vezes, expressões semelhantes são equivocadamente interpretadas, como se significasse que a punição não terá fim, né? Mas o que o texto está dizendo é que Deus vai realizar a sua obra e ela será plenamente realizada, cabalmente realizada. O verso 6 ainda diz o seguinte, assim, tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura. É o verso que a Bíblia de Andrews comenta e que nós falamos no início também. Então, o que ele quer dizer quando apresenta a expressão de coração quebrantado? É que aqui ordena-se ao profeta que faça uma descrição clara aos ouvintes sobre quão profundos todos se comoveriam com a notícia da queda de Jerusalém. E aí por isso ele apresenta nesse tom, né? No verso 12, é um outro verso interessante que diz assim, grita e geme ao filho do homem, porque ele será contra o meu povo, contra os príncipes de Israel. Esses, juntamente com o meu povo, serão entregues à espada, dá, pois, pancadas na coxa. Pancadas na coxa é que isso aqui era um sinal de extrema vergonha ou dor. E isso aqui, a mim me chamou a atenção.
Primeiro que o objetivo dos gestos era atrair a atenção do povo, né? Para que eles perguntassem o que está acontecendo, o que é isso e tal. E aí ele poderia falar, olha, haverá uma prova, né? Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é a questão da vergonha, porque o pecado, ele traz vergonha. Sabe, não é vergonha quando nós chegamos a Deus. Seguir os caminhos de Deus. Por seguir os caminhos de Deus, nós não nos envergonhamos. Agora, o pecado envergonha. O pecado envergonha. Ele traz vergonha quando uma pessoa, um marido, trai a sua esposa e depois é descoberto, ele é envergonhado. Uma pessoa se envergonha, uma mulher se envergonha quando ela trai o marido. Um filho se envergonha quando ele mente para os pais e depois tudo é descoberto. O pecado, seja qualquer que seja a sua forma, traz vergonha, ele humilha, ele nos afunda, ele nos oprime, ele nos leva à depressão. A princípio tudo é bom, a princípio tudo é joia. Um homem, por exemplo, trai a sua esposa em busca de uma aventura, em busca de uma novidade, em busca de um prazer carnal, mas depois vem a depressão, depois vem a angústia, depois vem os problemas. Às vezes é uma doença venérea, às vezes é um filho indesejado, às vezes não tem nem doença e nem filho. Às vezes a pessoa pode até usar um preservativo, mas só o fato de trair lhe traz angústia. Seu coração fica amargurado pelo fato de ele não ter sido leal à sua companheira. Então, o pecado a princípio é bom, mas depois ele cobra caro. E aqui, por inferência, nós podemos ler isto. O versículo 14, então, ele diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza, e bate com as palmas uma na outra, duplique a espada o seu golpe, triplique-o a espada da matança, da grande matança que os rodeia. Bate com palmas uma na outra. O que significa isso? É um gesto de forte emoção. Evidentemente de horror, que Jerusalém e o santuário seriam punidos. Não haveria escapatória para os justos, para os ímpios, né? Todos estariam condenados. O terror alcançaria todos. A espada estaria fora da sua bainha e não seria colocada de volta até que os caldeus retornassem para a Mesopotâmia, lugar de onde Abraão tinha vindo. Ezequiel geme aqui pelas ruas. E quando as pessoas perguntam, o que está acontecendo? Você está com a dor? Você está doente? Ele explica, não, é que todos os corações se derreterão de medo. Toda a força de vontade se esvairá. Todos os joelhos se tornarão fracos quando o dia do juízo chegar. A espada é afiada, ela corta. Em todas as direções ela corta. Não há nenhuma maneira de escapar. Os sinais e as previsões podem fazê-los sentir inseguros. Ezequiel continua falando. Mas os sinais são mentirosos e as previsões são falsas. É você, Jerusalém, que o rei de Babilônia vai atacar primeiro. E depois os amonitas. Sabe, é triste quando a gente vê que um povo que deveria ser o povo da cabeça transforma-se em cauda. É triste ver quando um povo que deveria ser vitorioso pelo poder de Deus, e foi muitas vezes vitorioso pelo poder de Deus, não reconheceu, afastou-se do Deus que eles conheciam para buscar água podre. Ezequiel chega a dizer em outro capítulo, ele diz que cavaram cisternas rotas. Abandonaram a mim, o Senhor, o doador de águas vivas, e cavaram cisternas rotas. É fácil também a gente acusar o povo de Deus por eles terem feito isso. Por eles terem deixado aquele que lhes dava vitória, aquele que lhes dava alegria. Mas nós também fazemos isso no século XXI. Nós também abandonamos o Senhor. E um dia, quando Jesus voltar, a espada cortará para todos os lados. Todos os maus, os ímpios, os impuros, os injustos, serão mortos. Mas os que foram fiéis hoje serão salvos, transformados por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje
Ele quer transformar o nosso caráter, para um dia transformar-nos também o nosso corpo físico e nos dar a vida eterna. Hoje nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. Pela fé podemos vê-lo, mas um dia veremos Jesus face a face e poderemos abraçá-lo pessoalmente. Deus quer nos salvar. E você, aceita esta proposta? A mensagem de Deus para nós hoje, através de Ezequiel, é a seguinte: não confie no poder dos homens, porque ele é ilusório, ele é passageiro. Confie no Messias, confie em Jesus Cristo, aquele que se achega de forma suave, pedindo entrada em nosso coração. Jesus Cristo, Ele é o único que tem poder, Ele é o único que tem méritos para nos salvar. Que a nossa oração hoje, todos os dias, neste mundo, seja: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Lá em Mateus capítulo 9, verso 27, nós encontramos essa frase: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Portanto, antes de nos despedirmos, eu quero fazer esse convite para você. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Que todas as acusações e declarações e juízos que aparecem no capítulo 21 sejam aplicadas na vida dos ímpios, dos maus, mas que nós estejamos do lado dos bons, dos justos, que entregaram a vida ao Senhor Jesus. Aquele que tem misericórdia de nós, aquele que cuida de nós, aquele que nos transforma e aquele que nos lava com sua graça. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela certeza da salvação em Cristo. Obrigado pela certeza da ajuda que Cristo nos dá quando nós entregamos nossa vida a Ele. Perdoa os nossos pecados, transforma-nos com Teu poder, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e lembre-se, meu amigo, todos os dias de ler a palavra, porque nós somos reavivados por Sua palavra. Grande abraço.